Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Pode Peregrinar, porque você já sabe, né? É possível sim você peregrinar. E hoje nós temos um episódio maravilhoso. Certamente, se você já peregrinou conosco ou se você nunca peregrinou conosco, eu tenho algo para te contar que certamente vai alcançar o seu coração. A relação das peregrinações com as nossas missões na África. Eu sou Evelyn Barros, missionária da Comunidade Obra de Maria, e esse é mais um episódio do Pode Peregrinar. Confere só que nós temos um convidado muito especial hoje para falar desse tema que certamente vai alcançar o seu coração. E comigo nesse Pode Peregrinar, esse podcast que você já sabe também é o primeiro podcast de peregrinações do Brasil. Eu tenho uma grande alegria, uma grande honra de receber ele aqui. Eu vou deixar que ele se apresente, porque ele tem assim, uma admiração muito grande do meu coração já. Seja bem-vindo, seu Eto. Evelyn, estou aqui muito alegre de estar com você. E falar da África, para mim, é emoção. Para mim, é mudança de vida. É muito importante que eu crave isso no meu coração, sabe? Porque África não é sinônimo de necessidade. É sinônimo de riqueza. E quando se trata de Deus, ele é muito mais rico ainda. Então, para mim, é uma alegria estar com você aqui falando da África. Que bom, seu Eto. A alegria é nossa. Eu fui testemunha de quando o senhor voltou da África, de tudo que o senhor está trazendo depois dessa viagem, principalmente, né? Depois dessa viagem que o senhor foi recentemente para a África, de tudo que o senhor trouxe no coração, de todas as novidades que Deus colocou no seu coração. E falar das peregrinações e falar da África, principalmente o senhor que viu as peregrinações nascerem e pôde ter contato com essa experiência das peregrinações, né? Lá na África, o fruto é, de fato, um grande presente para nós, porque não é alguém que vai falar de algo que está longe, mas de algo que viveu. Então, seja muito, muito bem-vindo. Com certeza, os nossos peregrinos que estão assistindo, seja pelo YouTube, seja pela rádio, com certeza vai gostar muito de escutar, porque muitos não conhecem, né, seu Eto? Sim. Essa dimensão em relação às peregrinações, à África. As pessoas muitas vezes acham que as peregrinações é só uma viagem. Vou viajar para Israel, tudo bem, e vamos conhecer os lugares de Jesus. Não é assim, né? Não sabe o pós. Atrás da peregrinação tem uma coisa muito importante: evangelizar a África. Então, isso para mim é muito marcante. Eu assumi isso com o Gilberto justamente porque eu senti que a necessidade é muito grande. Porque quando eu cheguei na África, eu andando com o Gilberto, que quando o padre morreu, era eu, ele e a Luzia, não é? Aí mudou tudo, né? Quer dizer, o padre morreu a metade de tudo para mim, não é? Para a Luzia morreu tudo, então a gente ficou perdidinho. Então eu saí da fundação, saí da associação, não tinha mais mando dentro da organização da Canção Nova. E eu falei, muita gente vinha e falava para mim, eu quero cuidar de vocês. Falava para a Luzia também, muitas comunidades do Brasil, eu quero cuidar de vocês, vou levar vocês para minha casa, essas coisas todas. Mas eu tinha uma filiação assim, muito grande entre eu e Gilberto. Nós somos irmãos de sangue mesmo ele sendo nordestino e eu sendo paulista, mas nós temos uma mistura. Uma mistura. E eu senti naquilo. E ele foi muito aberto no dia da morte do padre, de falar que ele ia cuidar da gente. E nós temos eu estou fazendo 75 anos, né? Sim.
Então, eu via que não era um cuidado pessoal, mas era um cuidado de alimentar a alma, alimentar o coração e fazer viver uma Sim, pessoa. sim. E o Gilberto tem essa prática, né? De fazer todo mundo, ninguém para perto dele. E ele me levou para a África. Chego na África, aí chegou um momento, nós fomos visitar um pouco das casas, porque hoje a obra de Maria, vou falar nós, Sim, né? com Porque certeza. somos nós, nós temos 21 casas, certo? 21 missões na África, na língua portuguesa, na língua francesa, na língua inglesa. Sim. Certo? E o bispo avisou o Gilberto e falou, eu quero falar com Eto. Olha só. Eu falei, nunca vi, e nem, porque, certo, eu ia na África com o Gilberto para uma coisinha, outra e voltava, mas não assim. Daqui a pouco o bispo quer falar Bispo com quer Eto. falar comigo. Aí cheguei conversar com ele, ele falou assim, eu estive em Cachoeira Paulista e eu procurei Padre Jonas, procurei Luzia, procurei Eto e não encontrei. Olha só. E cheguei lá, não consegui falar com ninguém. E o que eu queria e que eu quero é missionário, que eu preciso de missionário. Os jovens estão aqui precisando de jovens. A igreja está precisando eu preciso de coordenação dentro da igreja. Certo? Então, quer dizer, ele colocou muita coisa e eu preciso. Só falava, eu preciso. Eu falei, meu Deus, se eu chegar em Cachoeira Paulista, eu não vou ter um missionário, porque eu não vou poder falar em nome, porque eu já não podia mais falar nem em nome da comunidade, mas nem eu sei que não teria o missionário para enviar. O Gilberto, por sua vez, a mesma coisa, né? Eu não tenho para mandar não, seu bispo. E eu falei, e agora? Deixar o bispo nessa situação? Eu falei para Deus e falei, não posso deixar. Mas eu vou voltar para as loucuras antigas, Olha não é? só. Vou voltar de novo, eu estou com 74 anos, eu vou ficar... 73 na época, né? Eu vou ficar, já estou aposentando, mas Deus não deixa ninguém aposentar, né? Você vai até o último dia da vida. E eu não acreditava nisso, eu pensava que depois de eu largar a fundação e a associação, eu iria andar, viajar para tudo que é canto, com o Gilberto, essas coisas tudo. Eu ia descansar. Não, ele dobrou a dose, foi só essa. Entende? E eu, na conversa com o bispo, eu peguei e falei, Luzia, estava eu, Luzia, sentado, Gilberto do outro lado, e o bispo discutindo com o Gilberto, negócio da Canção Nova ser da família salesiana, aí a conversa dos dois lá, e eu falei para a Luzia, e os Jovens Sarados? A Luzia, falei, nem nunca vi falar. Eu não sei nada, isso é culpado de mim, eu não vou me envolver nisso. Eu falei, eu também não conhecia. Olha só. Eu sabia que a minha secretária que trabalha comigo, que é minha irmã de comunidade, a Maiara é Jovem Sarado, mas o restante eu nunca mexi com isso, não. Entendeu? Eu já tinha a Fundação João Paulo II e tinha a comunidade Canção Nova, que eu fazia, já era muita coisa, eu não aguentava mais falar em gente. Aí foi quando eu falei para eles, eu posso ver se eu arrumo alguém, senhor. Alguns. Aí eu vi que, graças a Deus, ele... Aí já mudou a fisionomia dele, porque ele é japonês, casado, o pai dele japonês e o pai e a mãe dele portuguesa. Então, eu misturo os dois, então ali você pega dois sangues, né? Sim. Mas aí ele ficou alegre. Aí foi, conversou, eu cheguei no Brasil, chamei o Padre Edmilson, falei com ele, o Padre Edmilson falou assim, ó, o Jovem Sarado não é para isso. Jovem Sarado ele tem o encontro pessoal com Deus e depois leva a vida, certo? Nos seus grupos, Nos seus grupos. Eu falei, mas eu quero dizer para você, padre, que eu preciso desse povo para trabalhando. Que ainda brinquei com ele, eu falei assim, sabe o que eu vejo?
Porque aí procurei saber, o jovem sarado é igual uma chocadeira, né? Vai, choca, choca, mas os pintinhos ficam perdidos, não é? Eu falei, não, vamos trazer eles, vamos tentar fazer isso. Ele falou, podemos. Aí chamei o padre Wagner, que hoje é o presidente da Canção Nova, tanto fundação como associação, e coloquei a ele. Ele aceitou. Pode sim. Eu falei, então tá bom, então estou livre para isso. Pensei que era ir no encontro com o jovem sarado. Aí chegou, o padre Edmilson falou, vai ter um encontro logo aqui e você faz o apelo. Eu falei, tá bom. Aí o padre Edmilson falou assim, aí tem uns 3 que confirmaram que vão para a África. Falei, graças a Deus, 3 já tenho para indicar para o bispo, amanhã eu ponho no avião e estou livre com o bispo. Vou ficar livre do bispo e do jovem sarado acaba com isso. O senhor não tinha uma expectativa assim da quantidade? Não tinha noção do que se tornaria. Porque o jovem sarado é no Brasil inteiro. Sim. É uma pipoca, mano. Entende? Então eu via, e a emoção deles são muito fortes. Uma entrega. Né? A conversão deles é muito grande. É diferente da minha que foi. A minha levou tempo. Sim. Morando com o padre Jonas, levou muito tempo para mim ser de Deus assim, puro e aplicado. Entende? E eu vi que aquilo foi, meu Deus, é diferente de tudo isso aí. E dos 3 que o padre Milson falou, chegou na hora que ele falou assim, vem, explica tudo. Eu expliquei como é que aconteceu, como foi, e falei, olha, quem for, está disposto a ir para a África, dar um ano para a África, vem aqui para frente, para poder o seu sim e começar a sua formação, principalmente em Recife, na Obra de Maria, para poder conhecer, porque lá você vai viver o que eles vivem na África. Sim. Porque senão você vai pegar só uma formação que não é a realidade do que vai viver na África. Então, eles não vão cego para a África. E foi o que aconteceu. Aí eu fiz o apelo, dos 3 veio 34. Nossa! Quando eu olhei, falei, Jesus. Dos 34, ficaram 27. Certo? Na apuração lá do padre Milson, com as irmãs e os coordenadores do Jovem Sarado, porque eu não faço parte do Jovem Sarado nem da Obra de Maria, mas estou nos 2. Aí eu falei para ele, olha, a vida vai ser assim, 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 assado, e todos eles aceitaram, inclusive casais, e o bonito que fizeram, passaram um tempo em Recife, conheceram de tudo que a Obra de Maria trabalha na África, e de lá eles foram enviados. Hoje eles estão super animados. Evelyn, você precisa de ver. Ontem eu fui fazer a abertura do programa da África. Nossa! Programa de web. É web? Fala? Sim. Não sei. Da África. Então, eles já fizeram, já mandaram o conteúdo para cá, de tudo que eles já estão fazendo lá. Fantástico. E só para mim fazer a abertura. Fantástico. Então, você vê que a coisa é progressiva. De Deus, né? E é uma coisa muito grande. Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês, dessas 21 missões que estão lá, 7 nós conseguimos enviar pessoas. Sim. Mas faltam 14. E 14, vamos dizer assim, 14 vezes 6, 6, 4, 24, a 2, 6 vezes 1, 6, 7, 8. São 80 pessoas que estamos precisando agora, no momento, para enviar para a África. Então, você que está nos assistindo, já aproveita, já se inscreve no nosso canal, já compartilha, já dá o seu like aí, porque isso é muito importante. Porque talvez você não conhecia, você não sabia. O seu Eto falou agora para nós dessa experiência mesmo quando ele foi para a África, quando visitou as nossas casas de missões. São 21 casas de missões que trabalham com projetos sociais, que trabalham na evangelização na África, tanto na região francesa, na região
fala português, como está chegando agora na região de língua inglesa. Então, é uma dimensão muito grande que nós vamos falar durante esse podcast a fundo dessa experiência. Mas, como o seu Eto mesmo trouxe hoje para nós, essa experiência quando ele foi lá, tocou e Deus disse, opa, agora que está começando a sua caminhada novamente, eu te dou uma missão. E a Canção Nova, junto com os Jovens Sarados e a Obra de Maria, estão nessa missão agora de levar ainda mais pessoas para a África e de esse alcance ser ainda maior, né? Eu lembro que quando o senhor chegou da África, muito imbuído assim mesmo, com toda a sua experiência, o senhor olhou numa entrevista, o senhor disse assim, eu achava que eu ia me aposentar, mas agora é que está começando a minha missão, e a minha missão, eu sinto que é levar a Canção Nova além do Brasil. É verdade. Além do Brasil. Porque a evangelização, o senhor até dizia assim, a internet às vezes não pega lá direito, eles assistem, mas eles lá conhecem todo mundo da Canção Nova. Então, para o peregrino que tá nos escutando, para o peregrino que está nos assistindo, ele precisa saber, né, seu Eto, que quem peregrina contribui, mantém as nossas casas. As nossas casas na África. Toda essa evangelização, os missionários dos Jovens Sarados que estão indo para a África, tudo isso, você que está nos assistindo, que está nos escutando, você contribui diretamente. Porque muitas pessoas podem olhar e dizer assim, a Obra de Maria é rica. Né? É verdade. A Canção Nova é rica, né? É verdade. Mas o nosso desejo, a nossa missão, além de levar as pessoas a terem um encontro com Deus nas peregrinações, porque acontecem, a evangelização é real nas peregrinações, as pessoas ainda contribuem diretamente. Eu conheço uma senhora, que ela disse assim, eu viajo com muitas empresas, mas quando eu penso de fazer um retiro, de fazer uma viagem que vai descansar não somente o meu corpo, mas a minha alma, né? Ela disse assim, eu escolho a Obra de Maria, a Canção Nova, porque eu sei que vai ajudar a África. Então, tem pessoas que já têm essa consciência, né? E todos terão que ter essa consciência. Exato. Entende? Porque a obra vai crescer muito. Tem que falar deles. Sim. Porque hoje a missão que Deus me deu foi trabalhar com Jovem Sarado e Obra de Maria. Evangelizar a África e o mundo. Porque da onde nasceu isso? Nasceu lá de São João Bosco. Entendeu? Quando nós estivemos em Turim, lá tem uma fotografia muito grande, inclusive o Padre Jonas tá nessa foto, certo? As setas indicando para o mundo inteiro que o salesiano tinha que ir para o mundo inteiro. Fantástico. E a Canção Nova é família salesiana? Salesiana. Eu sou neto de Dom Bosco, né? Com a maior honra do mundo, sou neto de Dom Bosco, então eu tenho que fazer a coisa acontecer. Para mim é emocionante falar isso, entende? Mas é a realidade. Então eu vejo que riqueza que Deus está nos colocando na mão e que riqueza, que alegria que eu faço isso de coração. Sim. Porque a minha missão é evangelizar, não tem outra. Sim. Certo? O que Dom Bosco recebeu de Deus lá 1900 e alguma coisa, ou 1800 e alguma coisa, atualiza hoje. Certo? Quando nós tivemos mais uma coisa que eu lembrei dessa missão, quando nós tivemos na Itália, eu, Padre Jonas, Luzia, Lurdinha, com a missão de Roma, lá na Itália, e Dom Alberto foi conosco. E Dom Alberto fez uma missa, celebrou uma missa na casa nossa, na missão de Roma. Sim. E ele abriu a Bíblia e deu essa mensagem justamente no Salmo 2, versículo 7, que fala sobre dar às nações, né? Então, é um legado que o Padre Jonas tem isso no coração. Então, o que aconteceu? Eu peguei,
falei assim, então, já que o legado do Padre Jonas é muito grande, eu vou ficar com esse pequenininho aqui, Ide às Nações. E graças a Deus, Deus está efetuando cada vez mais essa alegria para nós. Seu Eto, com certeza essa foi uma das experiências mais fortes, né, que o senhor teve ao ir à África, desse chamado que o senhor sentiu de continuar a evangelização, continuar esse legado, de assumir esse legado dentro da Canção Nova, dentro da missão do Senhor. Mas qual experiência que o Senhor viveu assim na África, concreta, que o Senhor viu a força da peregrinação, a força das peregrinações, de continuar mantendo essa evangelização na África, de forma concreta, assim? Eu quero dizer para você, eu fiquei emocionado quando eu fui visitar. Primeiro, eu fui visitar o hospital que a Obra de Maria toma conta. Eu só não vou falar para você o local, porque Sim. Eu não sei, eu esqueço, a minha cabeça não guarda local, graças a Deus. Nem local, nem telefone celular. Então, eu vi lá a quantidade de pessoas naquele hospital, dirigida pela Obra de Maria, e a médica que estava atendendo, ela passou por um internato. Por um internato, isso. Por um internato da Obra de Maria, certo? Por que esse internato? Esse internato mexeu muito comigo, porque eles são filhos daquelas pessoas que os pais morreram de AIDS. Nossa. Me arrepio inteiro, entende? Você vê aquela alegria, certo? Daquele povo, daquelas crianças, entende? Sendo acolhidos, Então, eu falei, meu Deus, o que nós podemos fazer? Aí fui ver os testemunhos. Eles cresceram, um hoje é administrador de empresa, outros, uma é médica que eu conheci, vi, certo? Eu fui num restaurante junto com o Gilberto e mais alguns, Luzia e mais alguns da Obra de Maria, nós fomos jantar. E aí daqui a um pouco chegou a administradora do restaurante e falou, aquele ali é o seu Gilberto, o sobrenome dele, Gilberto Barbosa. Aquele é o seu Gilberto Barbosa? Eu falei, Gilberto Barbosa, da Obra de Maria. Eu queria dar um abraço nele. Eu falei, por que você quer dar um abraço no Gilberto? Brincando com ela, numa boa, né? Ela falou, não, eu fui para o internato novinha, e hoje eu estou aqui gerenciando esse restaurante. Nossa, menina, que forte. É muito forte. Então, não é coisa pequena, é coisa grande, certo? Pessoas querendo ser sacerdote, vencendo na vida, saindo do nada. Porque quando eu conheci a primeira vez a África, eles me levaram a ver aonde as senhoras davam à luz, certo? As crianças nasciam numa tábua embaixo de uma árvore, uma coisa assim. Era uma coisa que... E hoje a gente falar em hospital... É verdade. É muita coisa, não é? Então você vê quanto que a Obra de Maria cresceu nesse sentido, certo? E a Obra de Maria com 21 missão na África. É muita coisa. Então eu vejo que cada vez que a gente vai viajar, daqui para frente, não podemos pensar que eu estou indo descansar. Não, eu estou evangelizando a África. Esse é o principal item para se colocar no coração. Eu estou evangelizando a África. O restante lá é consequência. É mais que uma viagem. É mais que uma viagem. É um encontro com Deus. É lindo demais. Eu nunca fui à África. O senhor sabe que eu tenho o desejo de ir. Tem, mas você quer ficar lá, né? Mas não pode. Mas tenho o chamado de ir para a África, mas hoje, até mesmo o fato de estar aqui, nessa entrevista, nesse podcast com o senhor,
sempre voltando o meu olhar para a força das peregrinações, para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando, a força realmente que é essa missão. Eu fui alcançada pela Canção Nova. Uhum. O meu chamado é fruto da Canção Nova. Então, hoje, de perceber a força que tem as peregrinações de salvar vidas, né, de salvar almas em outros continentes, em outras nações, me faz realmente vir aqui, nesse Pode Peregrinar, e dizer assim, eu também sou testemunha. Né? Mas eu nunca fui na África. Seu Edson, e para quem nunca foi na África, o que pode... O senhor que já foi... O que o senhor pode dizer para nós? O que é que se encontra na África? Primeira coisa que se encontra lá é onde você não encontra em lugar nenhum. A alegria. Nossa. A gente fala assim, nossa, minha comunidade é tão alegre. Vai lá na África. Missa, minha filha, é de 3 horas por alegria. E você não vê passar o tempo. Nossa. Porque eles cantam o tempo inteiro, eles rezam cantando, eles abraçam, eles querem dar vida, eles dão aquilo de melhor. O bonito é isso. Entende? Eu fui num grupo de oração na África e eles lá descobriram que eu era diabético. O que eu recebi de pacotinho de folha da floresta, certo? Não é floresta, desculpe, das casas Sim. que tem plantas medicinais. Sim. Esse é bom para diabetes, esse é bom para diabetes. Um monte. Um povo simples. Simples demais, mas dá o que é bom, dá de tudo que é seu. Entende? Outro vem, dá a galinha, outro dá o porco, outro dá tudo que você... Entende? Então não é essa, não, eles são abertos de tudo. Ninguém passa fome na África, não. Eles plantam constantemente. Nós que vamos para a África, certo? Nós temos que saber que nós vamos plantar. Sim. Entende? Inclusive, e lá é como fosse o Brasil. Dá milho, dá soja, dá tudo lá. É só questão de plantar. Terra tem. A igreja tem terra lá. Então é questão de sabendo que eu vou evangelizar também plantando. Sim. Entende? Inclusive eu vi um vídeo agora recentemente do Padre Gilmar, da Canção Nova, que está lá, com a enxada, plantando as sementezinhas, os meninos de lá do internato ajudando, porque a Canção Nova também tem uma casa de missão, né, lá em Moçambique. E os próprios missionários dos Jovens Sarados que foram, vi lá com trator, com tudo, plantando. É verdade. Então, o que mais chamou a atenção do senhor ao ir à África foi essa alegria. Foi essa alegria, fé. Muita fé. E é um povo trabalhador, né, trabalhador, muito trabalhador. Quem pensar que o povo da África é preguiçoso, que não quer trabalhar, não cai naquela de São Paulo. Quem não trabalha não tem direito a comer. Sim. Certo? Lá não tem disso. Lá eles plantam para comer, eles trabalham, eles correm atrás. Não tem como... Não corre atrás, não, porque quem corre atrás sempre é o perdedor, né? Então ele corre na frente. E eu vejo a alegria deles, entende? De dar. Mas o bonito deles é alegria. Entende? Não tem um que passe por você que eu tive uma experiência. Lembrei de uma agora. Eu passei numa banca, como é que fala? De uma feira. Sim. E eu estava indo, o padre, que eu estava com o padre da Obra de Maria, ele pegou e falou para mim assim, pega para mim feijão. Eu falei, pega para mim feijão. Eu não tenho dinheiro do Congo. Como é que eu faço? E ele foi embora para a igreja com a Luzia e deixou eu lá sozinho para pegar feijão. Aí eu andei para lá, andei para cá, não sei o quê. Eu falei assim, eu estou precisando de feijão para o padre. Ela falou, até para o senhor pode levar, não tem problema não. Olha só. Depois, se o senhor tiver, o senhor devolve ele para mim. Quer dizer, olha para você ver. A generosidade, né? Aqui no Brasil você não acha. Eu falei, meu Deus, eu estou numa terra errada que eu nunca vi na vida. Me deu feijão. E não foi 1 quilo de feijão, não, me deu um saco de feijão, porque é aqueles sacos
que eles têm de corda, eles estão... E feijão lá para eles, só para o opa. povo entender, é uma coisa... Não é coisa boa. Entendeu? Me deu feijão. Se eu fosse estranho, levava para minha casa e o padre ficava... Sim. Não. Ela deu o feijão. Sim. E depois o padre falou, não, depois eu passo lá e pago. É assim aqui. Olha só. Então, quer dizer que é um lugar que a gente se encanta. Eu acho que todo mundo, até o Evelyn, tem que conhecer um pouco a África. Baixar as estruturas que a gente cria contra, quando se fala no continente africano, a gente vê aquele povo. Porque a gente tem uma visão sempre da África como algo triste, algo de crianças desnutridas que estão passando fome. Isso acontece também, né? Mas acontece aqui em São Paulo. É verdade. Acontece na capital maior do Brasil. Sim. Entende? Mas eu acredito que a força desses projetos sociais que nós estamos levando, a força da evangelização, isso alimenta não só o corpo, mas também a alma daquele povo, que já tem uma fé. Em Luanda, por exemplo, não sei se o senhor já visitou lá. Já. Mas imagine que Luanda, quando tem grupo de oração, quando tem evento na nossa casa, a cidade para. A cidade para de tão grande. Vocês imaginem que o grupo de oração começou a ter tanta gente que eles tiveram que dividir 2 horários. 2 horários. E as pessoas ficam na fila esperando para participar do grupo de oração. Então, claro, nós temos esse cuidado, né, seu Eto, de, por exemplo, na realidade do hospital, na realidade de Cabinda, que tem uma escola com 272 crianças. Eu fui na escola, é uma belezinha as crianças. Né? Então, são vários projetos sociais, escola, internato. O internato foi um dos primeiros projetos sociais que nós tivemos lá na África. Para vocês terem noção, inclusive, essa história que o seu Eto contou da menina que hoje é médica no hospital, foi do internato. Foi do internato. Então, já é um projeto social que acontece já há muito tempo. A menina mesmo que administra o restaurante foi do internato. Foi do internato. Né? Então, é rico, certo? Eles estão dispostos a aprender. Nós não vamos chegar como professor, mas nós vamos ser mais um deles. Sim. Essa é a grande necessidade da igreja, porque se eu não somar com você, como é que eu faço? Eu divido. E quem divide não é Deus. Sim. Não é? Então, eu vejo que a necessidade quando a gente fala necessidade de África, é de estar com eles. Entende? Que eles vivem do jeito que está. Ele planta, ele colhe, ele come, certo? Ele vai à igreja, ele faz as festas dele nas igrejas. Sempre com alegria. Sempre com alegria. Então, eles vivem. Agora, nós precisamos somar com eles. Sim. Dar mais ânimo, fazer que a coisa aconteça, que a coisa floresce. Porque lá tem uma cultura ainda com muitas misturas, né, seu Eto, de espiritualidade. Justo. Muito, muito, muito grande. E o evangelho precisa levar o evangelho a eles. E a grande necessidade da igreja é justamente essa. Okay? Porque eles ainda estão, certo? Tem um problema na vida, eles vão, mesmo que sendo católico, eles saem daqui e vai procurar os feiticeiros, aquelas coisas todas deles ainda. Da origem dele, não é? A cultura mesmo. A cultura. Né? Então, qual o grande serviço nosso? Evangelizar. Mostrar que Jesus é mais, que Jesus está em tudo, que Jesus que cura, que Jesus que liberta, que Jesus é tudo. Sim. Então, não precisa ter esse raio de ação de procurar os feiticeiros, essas coisas tudo, porque está na cultura, mas a nossa missão é tirar isso deles. Exatamente. E eu queria contar algo para o senhor que talvez o senhor não saiba, que é muito recente. Nem as meninas da produção. Mas o senhor falando aqui, eu lembrei dessa história. O Padre Jonas está intercedendo por muitas situações. Sei que já tem muitos relatos, mas recentemente nós fomos ao Chile, que além da África, nós temos casas de missão também nas fronteiras dos países e tudo mais. Sabe o que é interessante, seu Eto? O bispo
que nos convidou para ir para o Chile. Ele, obviamente, fala espanhol. E ele escutou uma vez uma pregação do Padre Jonas. Olha. E quando ele escutou a primeira vez a pregação do Padre Jonas, ele disse: eu tenho que escutar mais pregações para aprender o português, porque eu quero escutar mais pregações desse homem. Olha, meu Deus. E aí, quando ele vem para o Brasil, ele vem aqui para Canção Nova, ele compra todos os livros, todas as pregações do Monsenhor Jonas. E de lá para cá, ele começa a pedir, principalmente depois da morte do Monsenhor, ele começa a pedir ao Monsenhor Jonas que envie missionários brasileiros para o Chile. Olha que lindo. E o que acontece? Depois da morte do Monsenhor, acho que mais ou menos há um mês atrás, foi a primeira visita da Obra de Maria ao Chile, e ele disse: eu já estava esperando por vocês. Louvado seja Deus, olha que coisa linda. Eu já estava esperando por vocês aqui, e eu tenho certeza que foi a intercessão do Monsenhor Jonas que trouxe vocês aqui. Então, essa dimensão das peregrinações é além África. Não. É além Brasil. A gente não tem dimensão. Evelyn, eu não consigo dar um ano da minha vida para a África. Mas você que está peregrinando, isso é muito forte. Isso não é... Entendam que a intenção desse Pode Peregrinar não é falar uma coisa que está distante de nós. Não. Mas é falar de uma coisa que você está contribuindo. É importante que você, peregrino, tenha essa consciência. Nossa, além de fazer uma peregrinação, eu ainda contribuo com tudo isso, sim. Contribui com tudo isso. Para a evangelização chegar no Chile. Imagine que a nossa casa... inclusive um padre que está indo para lá, porque não vai... Deus foi tão bom, a intercessão do Monsenhor Jonas foi tão boa, que não vai apenas missionário, Suéter. Vai um padre. Olha que lindo. Padre que fala espanhol também, que fala português, e vai levar a evangelização. E o bispo disse, eu não quero... na visita nós falamos, não, a gente pode criar um projeto social aqui. Ele disse, a única coisa que eu quero é que vocês levem Deus para as pessoas. Que as pessoas conheçam a Deus. Se vocês trouxerem isso, já vai estar feita a missão de vocês. Então, de perceber de que a união desses carismas né, está entrelaçada ainda mais, né, nessa missão de evangelizar. E que bom... Por isso, seu Eto, que mesmo durante a pandemia, as peregrinações, a agência poderia ter falido, por exemplo. Justamente, ficou 1 ano e meio parado. 1 ano e meio parado. Hoje que essa guerra está. Mas Deus nunca deixou. Parecia pingos de gota. As gotinhas assim caindo, mas era o que fazia manter as nossas missões na África. Nenhuma casa de missão na África fechou durante a pandemia. Por quê? Porque Deus agia com providência naquelas pessoas que foram comprando na fé. Que lindo. Por isso aqui até mesmo você que estava já com a sua peregrinação marcada para a Terra Santa. Teve uma senhora mesmo que disse para nós, meu Deus, o meu sonho de ir para a Terra Santa acabou depois dessa guerra. Não, de forma nenhuma. Nós acreditamos, nós temos esperança que essa guerra vai acabar e nós vamos voltar, sim, a visitar os lugares santos. E por isso que é importante, inclusive, seu Eto, para a pessoa que está nos escutando, que está nos assistindo, é que ela não desistir desse sonho, ela não desistir também da evangelização que está acontecendo. Porque ela é esse benfeitor também da evangelização que está acontecendo. Imagine, acabamos de mandar 26 jovens para a África. E eu vejo, acompanho eles na internet, a felicidade, a alegria que está de descobrir as comidas, de evangelizar, o contato com as crianças. Então, isso tudo nos faz realmente entender que é possível, sim, peregrinar e que essa missão é além da Canção Nova da Obra de Maria, é também dos peregrinos que viajam conosco. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu conosco agora. Sim, conta para nós. E a grande dificuldade do brasileiro é falar inglês. Porque se você fala inglês, então você tem 90% do mundo para você evangelizar.
certo? Porque o único povo no mundo que tem dificuldade do inglês é o brasileiro. Eu sempre falo de mim, eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim, e eu não consigo. Então, teve agora um encontro na Canção Nova e uma pessoa, já professora, morava nos Estados Unidos até o final do ano e agora veio para o Brasil. E ela se ofereceu a estar juntos com os jovens. Nossa. Para ensinar, dar aula de inglês o tempo que nós precisarmos para poder já sair com a base na língua inglesa. Então, não vamos enviar mais para a escola, nós temos uma pessoa que vai ensinar. Quem quer fazer a missão, que nem lá hoje nós temos na língua inglesa na África, certo? Sim. Mas nós temos os Estados Unidos, nós temos tanto lugar, o mundo inteiro fala inglês. Tem até o Japão, vamos lá. Quer evangelizar o Japão? Tá tudo bem, vamos lá. Se você fala inglês, você fala no Japão. Não é? Então a gente ganha assim. Deus mostra o caminho para a gente assim. Deus vai providenciando. Vai providenciando. Esse bispo do Chile, sim, coisa maravilhosa. Chamar a obra de Maria já vai estar lá. Sim. Agora, o importante é esse, é não deixar passar. Sim. E eu vejo a grande virtude do Gilberto é essa. Ele não perde tempo. Agora ele está na Índia, né? Está na Índia. Entendeu? Ele falou que nunca comeu tanta pimenta. Ele ligou ontem para a Luzia e falou, Luzia, nunca comi tanta pimenta na minha vida como aqui. Tudo tem pimenta. Está na Índia. Então, para ele, não tem barreiras. Ele vai e evangeliza. E Deus provê assim. Sim. Entende? É um bispo chamando. Eu fui tirar uns dias em Recife, passei o Nordeste lá, todo lugar lá tem obra de Maria, tem padre, e o povo evangelizando e a obra crescendo, a obra crescendo, a obra crescendo. Por quê? Porque não para. Sim. A obra de Deus não pode parar. E assim tem que acontecer não só lá, como em todo lugar do mundo. Sim. Não é do Brasil, é do mundo, certo? Então, eu vejo que a missão nossa hoje é uma grande missão. E o bonito de tudo é que nós não precisamos ter receio que eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Sim. Dom Odilo fechou bem. Obra de Maria, Canção Nova e Jovens Sarados. É uma coisa só hoje. Sim. Entende? Então, se nós unamos para poder evangelizar, vai ser uma grande força. Já estamos, graças a Deus, mas vai ser uma grande força para levar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Aí é aquilo que está na nossa essência Canção Nova, e de evangelizar o mundo inteiro. Eu vejo a grande bênção de Deus foi essa que nasceu lá do bispo da África, que me fez sair eu estava igual um caranguejo dentro da casca, me fez sair da casca. Caminhar para trás. Caminhando para trás, entende? E me fez a coisa acontecer. Não eu, Deus fazendo em mim. Gente, podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que você agora está aí com preguiça, mas você pode se inscrever. Se inscreva para compartilhar. Tem muita gente que não conhece tudo isso que nós estamos falando aqui, então já dê o seu like, se inscreva, compartilhe. Você que é peregrino, você está gostando? Comente aí se você conhecia ou se você não conhecia tudo isso. Inclusive, se você, eu peregrino, mas eu quero fazer algo a mais. Então, deixa aí o seu comentário, entre em contato conosco através do nosso telefone 12 3186 2055. Eu assisti o podcast, eu quero ajudar. Quero ajudar. Além da peregrinação, eu quero fazer algo a mais. Como essa senhora, por exemplo, que morava nos Estados Unidos, é professora. Não, eu não consigo ir para a África, mas eu posso dar o meu algo a mais. Eu quero ensinar, né, esses jovens a falar o inglês para evangelizar. Isso é maravilhoso. Muito. Né? Então, você que está nos assistindo, você que está nos escutando, porque esse podcast também, seu Eto, vai para várias rádios do Brasil. Coisa boa. Então, você que também está nos escutando,
Você pode também fazer esse algo a mais, porque até mesmo quando eu vi o senhor na profecia do avivamento, né, estendendo o convite a tantas pessoas que estavam lá, porque o tema da profecia, do acampamento profecia do avivamento foi Ide às Nações. Ide às né? Nações. E aí, quando o senhor estava lá falando e fazendo o convite, eu disse, meu Deus, é a urgência do tempo presente. Né? Os carismas estão se unindo, Deus está unindo as forças para levar essa evangelização além Brasil. Porque, seu Eto, uma vez eu estava com um grupo do Padre Adriano Zandoná, no santuário, na igreja da Medalha Milagrosa, lá em Paris. E daqui a pouco chegou muita gente, porque já sabia que o Padre Adriano estaria por lá, já assiste a Canção Nova e queria participar da missa com ele. E elas chorando, um grupo de senhoras de Portugal, que hoje mora lá na França, e elas chorando diziam para mim, vocês têm que mandar padres do Brasil para cá. Nós somos muito sedentos de padres que rezem como os padres do Brasil rezam. Olha. Vocês são muito sortudos, vocês têm muitos, tem que trazer um pouquinho. Então imagina que algumas delas pediram licença do trabalho para ir assistir a missa. Oh, Deus. Ali. Que coisa linda. Então, essa dimensão, às vezes a gente está tão preso aqui no Brasil com tantos padres ministeriados, tantos padres que evangelizam. Agora, recentemente, nós vimos o Frei Gilson, por exemplo, ter 370 mil pessoas ao vivo, numa madrugada. Né? Então, o Brasil é, sim, um povo de fé, um povo católico. E essa dimensão nós precisamos... Agora o Senhor está dizendo assim, ó, ide. Né? Ide ali em Brasil. E é muito bonito saber de que, de uma forma concreta, as peregrinações ajudam a esse ide acontecer. Porque, por mais que Deus nos envie, nós não temos como atravessar o oceano de pé. Não. A passagem custa, né? A passagem custa e custa muito, né? Mas você vê, quando Deus quer, a coisa acontece. Era para a gente ter cancelado a missão, a peregrinação de Pentecostes. Sim. Não é? Porque essa guerra infinita que está acontecendo na Terra Santa é uma coisa absurda. Sim. Mas Deus suscitou no coração do Gilberto que é Assis. São Francisco foi o maior desbravador da religião católica apostólica romana do mundo. É verdade. Você não vai num lugar, num santuário que não esteja um franciscano lá. É verdade. Aonde você for, no mundo inteiro, você encontra um franciscano. Então Deus respondeu para o Gilberto dessa forma. Você não tem a Terra Santa onde Jesus caminhou, você não vai mostrar lá onde Jesus andou, onde Jesus fez isso. Não, mas você vai num missionário, certo? Autêntico de evangelização do mundo que chama Francisco de Assis. Fantástico. Então, isso para mim foi muito forte. Entende? Então, eu vejo, por que não? Terra Santa, a hora que parava as guerras, aquelas coisas todas, nós iríamos para lá. Isso pode ser em junho, pode ser em dezembro, pode ser daqui 2 anos, não sabemos como, porque nós não entendemos de guerra, nós entendemos de amor de Deus. Sim. Não é? Mas Deus provê assim. Você não pode ir aonde Jesus, mas eu vou dar o São Francisco para vocês. E você chegar lá e ver aquela igreja imensa, e lá dentro, aquela porciúncula, onde Francisco joelhou, que lá o banquinho dele está lá até hoje. Meu Deus do céu. Sim. É muito forte isso. Um dos lugares que eu acho mais forte lá, seu Eto, a primeira vez que eu fui lá, é exatamente o local que ele morreu. Porque foi uma vida que se consumiu pelo Evangelho. A própria igreja nos diz que se teve uma pessoa que se aproximou
do próprio Cristo se chama Francisco de Assis. Então, além disso, eu acredito que é Deus ainda mais dizendo para nós, ide. Ide. Né? Ide. E saiam de Jerusalém e ide evangelizar. Ide. A Europa passou, principalmente depois dessa pandemia, por um grande abalo na fé. Então, o Senhor está dizendo, ide. E do mesmo lugar que Deus tocou no coração de um homem como Francisco de Assis a evangelizar o mundo, o que é que Deus não está querendo de nós, brasileiros, indo para Assis para viver Pentecostes? Porque tem uma coisa importante que eu sinto, não sei a realidade, mas eu que vou um pouco na Alemanha, vou um pouco na Itália, um pouco em Portugal, eu sinto que hoje evangelizar até a África é muito bom, gostoso. Sim. Sabe? Isso é uma franqueza que eu estou colocando para vocês, mas eu vejo que para mim é uma realidade. Evangelizar a África é gostoso, é necessário para não deixar aquele fluido apagar, tem que acender cada vez mais, que é uma grande fonte de discípulos de Jesus está na África. Eu vejo isso. A África irá evangelizar o mundo. Mas, ao contrário, eu vejo da Europa. Como é difícil hoje evangelizar a Europa. Entende? Não é à toa que Jesus colocou a peregrinação de Pentecostes lá em Assis. É verdade. Que de lá nasceu a evangelização da Europa inteira e do mundo inteiro. Entende? Como eu falo, você não Francisco vai num é um lugar... divisor, né? De águas na igreja. Então vem uma evangelização nova para a Europa. Então eu vejo esse batismo que nós vamos receber, esse sim com Deus e para Deus, nós temos que estar agora nesse Pentecoste. Sim. Porque ali vai ser uma força que nós vamos ter todos. Certo? E nós vamos trazer de lá para poder, como você falou, um divisor de água, um batismo novo, certo? Para poder a Europa começar a voltar a ser Europa fervorosa, amorosa, porque hoje é muito financista, muito realista, certo? Muito longe de Deus. Então eu vejo a frieza muito grande. Tem um lugar muito quente e um lugar muito frio, certo? E Francisco quer que hoje, aonde ele percorreu, nós temos que voltar atrás e cavando e continuar essa missão. Seu Edson, que alegria estar aqui com o senhor. A hora passa rápido, tá vendo? Passou, mas que bom que não é apenas um falar, mas é falar principalmente com o coração. Falar é diferente quando a gente escuta algo que tem mesmo do coração, assim. Então, eu agradeço muito diante da sua agenda de ter reservado esse tempo, assim. Eu acredito que mais do que ninguém essa experiência da África, essa experiência que tem as peregrinações, né, com esse viés também social, de ajudar com essa missão. Não teria pessoa melhor para falar do que o senhor. Que bom que o senhor aceitou o nosso convite. Muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por continuar esse legado de Dom Bosco e do Monsenhor Jonas. E certamente o senhor deixa também esse legado, né? É um legado que, como o senhor disse, não começou agora, começou lá de Dom Bosco. Mas é muito bom quando a gente toca realmente numa vida que está se consumindo realmente pela evangelização. Eu queria agradecer você que está nos assistindo também, mas nós não podemos terminar o nosso Pode Peregrinar sem antes rezar. Justo. Então eu queria que o senhor rezasse para esse povo que está... Talvez tem pessoas, seu Eto, que está assistindo assim, mas é muito longe eu fazer uma peregrinação. Como eu queria ir fazer uma peregrinação. E sempre que eu vejo o senhor falando sobre peregrinação com alguém, eu sempre vejo o senhor dizer assim, é possível sim. Vamos dividir, vamos arrumar daqui, arrumar... Porque
que é possível sim peregrinar. Eu queria que o senhor rezasse, inclusive pelas pessoas que podem ter assistido esse podcast e pensado assim, nossa, eu senti no coração o desejo, né, de evangelizar também, né? Evangelizar na minha paróquia ou evangelizar além do Brasil. Eu queria que o senhor fosse canal de Deus agora para nós e rezasse por nós. Meu Senhor e meu Deus, eu vos louvo e bendigo pela minha vida, pela vida de muitos que estão dispostos a dar a vida a Ti. Evangelizar não é sair somente falando de Ti, Senhor, mas é dar a vida. E essa vida tem que ser consumida. Eu quero dar o máximo. E vejo, Senhor, que na mesma hora que eu tenho que dar, eu tenho que receber. Então, quando você vai peregrinar, você vai receber, mas você fique sabendo que você está cheio de Deus. Você volta cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande presente que Deus quer nos dar. E vejo, meu Deus, pela sua vontade, eu quero no dia de hoje dizer que eu estou de coração aberto a estar contigo constantemente, 24 horas por dia. O que foi mal já passou, eu só posso enxergar alegria, eu só posso dizer sim a Ti, Senhor. E quero que nesse momento, todos que assistem esse podcast, nós abramos o coração e deixamos Nossa Senhora, Rainha da Paz, que é uma das pioneiras da nossa peregrinação, abençoar, estar constantemente trabalhando em Ti. Nossa Senhora sempre amorosa, sempre dedicada a cada um de nós. Nós podemos entregar tudo a ela, até as nossas vontades, Senhor. Entregar as mãos de sua mãe. E quero, a imagem que Deus me dá agora, é quando o sepulcro se abre. Madalena vai, olha, vem no cenáculo e fala, não encontrei o Senhor. Sai correndo Pedro e João a encontro de Jesus. Que quando ele chega, mesmo não acreditando, chegando ele vê que a pedra tinha rolado e a pedra rolada e não encontrando Jesus. Coisa linda. Que fé. E hoje Jesus está nos dando fé, amor, caridade. Está mostrando o que nós somos. E que nesse momento, você que nos assiste, coloca a sua vida, seus pedidos na mão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, para ela poder agir no seu coração, estar contigo. Nossa Senhora passa à frente de todas as situações. Quantas pessoas nos escrevem, nos telefonam, quero entregar meus irmãos que estão com problema de doença, de câncer, sobrevivendo. Um amigo meu que pareceu um câncer, com filhos pequenos. Nossa Senhora, Rainha da Paz, nesse momento está colocando o dedo nessa ferida
nesse câncer e te curando. Em nome de Jesus, eu quero dizer: Deus é mais. Deus é mais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado, seu Eto. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe. E até o próximo Pode Peregrinar.